Há alguém em Portugal que tenham passado impoluto de tal forma que possa ser esse modelo político que o senhor defende? Há muita gente. O que é não aparecem. O que é retiraram-se. O que é estão no silêncio. Porque é muito, custa muito, dói muito ter a coragem de falar e de denunciar. Atiram-se às pessoas que denunciam as coisas. Atiram, às vezes, quase como matilhas em cima. Os sicários daquelas pessoas que são atingidas com as denúncias. Percebe? Há muitas pessoas, há milhares de pessoas aí que estão na obscuridade, que têm nojo disto. E são pessoas sérias, são pessoas probas, são pessoas de grandes qualidades, mas que fogem do debate público e fogem da própria política, porque a política é sinónimo disto. É sinónimo disto. É para os videirinhos que se aproveitam, que querem enriquecer o mais rapidamente possível, querem resolver os seus problemas familiares, querem arranjar empregos para os familiares e para si próprios. Estão no governo a arranjar emprego para quando deixar de sair do governo. Às vezes nas empresas que eles próprios instalam em Portugal, nas empresas a quem concedem obras públicas, nas empresas a quem entregam serviços do Estado, serviços públicos, como cobragem de portagens, cobrança de portagens, etc. Portanto, é isto. E isto é, sobretudo, o resultado de um déficit elevadíssimo de cidadania. Nas discussões do Orçamento de Estado em Portugal, acontece algo que não acontece em mais país nenhum do mundo civilizado. E se me der 30 segundos. É que um Orçamento de Estado deveria ser um instrumento através do qual o Estado, em função da receita disponível, decidia onde ia fazer despesa. Quanto é que ia gastar em saúde, em educação, em parcerias publico-privadas, etc. Acontece que em Portugal o orçamento não é isso. Em Portugal o orçamento é exatamente o contrário. É em função da despesa existente, onde é que vamos sacar dinheiro para pagar toda esta despesa. E, portanto, o orçamento português tem sido uma lei fiscal. Não é verdadeiramente um orçamento. E se fosse um orçamento, seria exatamente o que eu tinha dito antes, era face à receita, onde é que se gasta a despesa. E depois há aqui uma agravante, e que tem a ver com o tema anterior. É que há 3, 4, 5% do valor do orçamento que nem sequer se sabe bem onde é que vai ser gasto. Mas, e porquê? Porque há muitas despesas que não precisam de ser documentadas, digamos assim. Não, são despesas ilegais. Despesas ilegais que o Orçamento leva a cabo e tem levado todos os anos, nomeadamente, enfim, poderia dar outros exemplos, mas este talvez seja o mais grave neste momento, que é as parcerias publico-privadas. Há parcerias publico-privadas que estão a ser pagas ilegalmente todos os anos, que deviam ter sido provisionados os valores no Orçamento e, como não foram, qual é o truque que se faz todos os anos? Ficam ali umas rúbricas meias disponíveis, tipo saco azul, mas não é completamente azul na medida em que está contabilizado, mas que no fundo acabam por ser verbas que vão diretamente para as parcerias publico-privadas em contratos ilegais, ou porque não foram contemplados as despesas e as responsabilidades do Estado, tal como está previsto na Lei do Enquadramento Orçamental, ou porque são parcerias publico-privadas que não tiveram um comparador público que deveria ter sido feito antes da parceria publico-privada, nos termos da lei, ou inclusivamente, o que então não acontece nem no mundo civilizado, nem no mundo atrasado, é que há contratos de parcerias publico-privadas com anexos de pagamento confidenciais. E como são confidenciais, e como ninguém sabe quanto é que se vai pagar, obviamente que depois o Parlamento tem que provisionar ali umas verbas para uns pagamentos confidenciais que para o português nunca vai saber quais são. É por isso que em Portugal há mais desvios orçamentais que nos outros países. Bom, eu a essa pergunta eu respondo com um provérbio e com uma frase típica lá do Norte, que é muito, e do Centro, que é: o governo roubou um porco aos portugueses e agora promete que lhes vai dar um chouriço em 2016. É isto. Isto é acreditado. Se o Governo quisesse devolver já o dinheiro todo que tirou aos funcionários públicos, todo já neste ano, podia fazê-lo. Fazia-o pura e simplesmente deixando de pagar excessos nas parcerias publico-privadas. As contas... Nem tem almofadas para isso, já tem almofadas. Mas para além disso, basta nas parcerias publico-privadas não é deixar de pagar as PPPs, é deixar de pagar aquilo que se paga a mais em termos dos chamados acordos de reequilíbrio financeiro. Enfim, eu não sei estes números de cor e peço desculpa por isso, mas em 2011, por exemplo, nas PPPs rodoviárias pagou-se a mais, cerca de 900 milhões de euros, que foi exatamente o que se tirou à função pública em termos salariais nesse ano. Portanto, bastava deixar de haver esse tipo de privilégios para as PPPs, para juros da dívida pública que estão a ser ainda hoje pagos a juros inaceitáveis. Porque atenção que o Estado português neste momento tem um serviço de dívida que não tem a ver com dívida paga à Troika, tem a ver com um estoque de dívida anterior, muitos dos contratos de crédito que foram feitos a juros de 6% e 7%, ainda no tempo de Sócrates e até antes. Portanto, bastava mexer aí e já podiam devolver o dinheiro todo às pessoas.
Sim, mas isso era preciso vontade política, coragem política e alguma competência também. E, sobretudo, uma filosofia política orientada para o bem geral do país, para o bem da população e não para o empobrecimento da população, porque isto decorre de uma perspectiva política ou ideológica que assenta nesta premissa. É preciso empobrecer o país e empobrecer os portugueses para lançar as bases da recuperação económica. Isto é falso, isto é errado, como dizem, aliás, alguns dos mais notáveis economistas mundiais, prémios Nobel, etc. Portanto, é esta perspectiva errada, mesmo na própria direita, não colhe unanimidade. Mas que conseguiu e que levou que este governo, que este partido, esta coligação, atingisse o poder, com discursos depois da maior mentira, das mentiras mais descaradas, das promessas mais incumpridas, mais descaradamente incumpridas de que há memória na vida política portuguesa. E permanentemente com massacres através de propaganda, através da comunicação social. Veja a comitiva a Mário Soares, que agora foi ao México com o vice-primeiro-ministro de Portugal. Era a diplomacia económica, chamada diplomacia económica. Lembra os tempos áureos do Dr. Mário Soares, que levava empresários, jornalistas, amigos, tudo, e tudo viajava, terminando... Não temos tempo para falar desse assunto, mas prometo que para a semana vamos abordá-lo. A verdade é que Motengil fez um grande negócio no México, não é? E aqui em Portugal, então, tem feito negócios espantosos. Mas os do PP espanhol estão detidos, acusados de corrupção. Ao todo são 51, dos quais faz parte Francisco Granados, o número 2 da ex-presidente do Governo Regional, Esperança Aguirre. Para além de deputados, estão também a ser investigados empresários e construtores civis. Esta mega operação envolve rusgas em empresas e casas particulares. Em causa estão adjudicações públicas num valor de 250 milhões de euros, que terão envolvido o pagamento de comissões ilegais. Também Oleguer Puyol, o filho mais novo de Jordi Puyol, o político catalão, que durante 23 anos dirigiu a Generalitat, está acusado de branqueamento de capitais e fraude fiscal. A operação foi desencadeada por causa de uma denúncia relativa a uma compra de um hotel nas Canárias. Em causa estão também compras de dependências do Banco Santander, da Caixa Madrid e de sedes do Grupo Prisa, no valor de mais de 2 mil milhões de euros. Não me surpreende, porque, de facto, a justiça espanhola tem uma postura diferente da postura tradicional da justiça portuguesa. A justiça espanhola, os investigadores são mais acutilantes, se calhar são menos preocupados... Mas é uma questão de lei ou não? Não é as leis, não é uma questão de lei. É uma questão de determinação profissional, é uma questão de brio profissional, é uma questão de querer trabalhar e trabalhar realmente. Porque é muito duro fazer investigação criminal, é muito duro descobrir essas coisas e, sobretudo, depois investigá-las. Custa muito para quem ganha o mesmo ao fim do mês. Custa em horas de trabalho a mais e custa, muitas vezes, com prejuízos familiares, com ameaças, com riscos que se correm. É preciso muita coragem para desencadear e levar a cabo operações desta envergadura. O que eu posso dizer relativamente a Espanha é que, felizmente, nós somos um país onde não há corrupção, não há nada desses problemas. Daqui a pouco de casos, alguns a casos diretora do FIAP disse que não havia corrupção em Portugal. A doutora Cândida Almeida foi uma vez a umas jornadas de uns Jotinhas, não sei aonde, e dizer que não há corrupção, que os nossos políticos são pessoas acima de qualquer... Marinho Pinto. É? E são? Que os nossos políticos são pessoas acima de qualquer... Marinho Pinto. É? E são? A diferença é que em Espanha, de facto, há determinação da justiça, há intervenção. Eu recordo que, aliás, já há uns anos, só num caso de corrupção urbanística, que é o caso Malaya, chama-se Malaya porque começa em Málaga e acaba em Ayamonte, aliás, junto a Portugal, estão presos ainda hoje mais de 100 autarcas, portanto, mais de 100 pessoas. Que envolvia Gil e Gil, o presidente. Absolutamente, e estão presos todos esses atores e é condenada à prisão gente do Jet Set, a cantora Isabel Pantoja, que era casada, ex-mulher do Al-Qaeda, também foi condenada a 5 anos de cadeia. Ou seja, em Espanha, apesar de ser uma monarquia, não há, digamos, famílias reais e intocáveis. O grande problema em Portugal
é que, por um lado, por falta de meios da justiça, e por outro lado, há um conjunto de famílias, famílias num sentido mais lato, naturalmente, não é apenas no stricto senso, que são completamente impunes. E, por um lado, a lei é muito confusa. A própria legislação hoje, nomeadamente essa legislação mais importante, já é muito condicionada pelas grandes sociedades de advogados, que na área do crime económico fazem as leis em função do interesse das sociedades económicas a que estão ligados. E, portanto, esse é um aspecto. A lei é muito confusa. É muito confusa, quer no plano penal, quer depois no próprio plano da grande atividade económica. E esse é um dos gravíssimos problemas de Portugal, que é as leis de maior relevância económica, que têm a ver com a contratação pública, com as obras públicas, com o ordenamento de território, com a construção civil, etc., hoje não são feitas no Parlamento. Essa parte do poder legislativo está em Portugal nas grandes sociedades de advogados. E naturalmente que essas grandes sociedades de advogados fazem as leis em função do interesse do povo português, obviamente que não. Em função do interesse dos grupos económicos a que estão ligados. E naturalmente que depois essa legislação, quando se vai julgar crime económico, acaba por estar sempre a favorecer os grandes grupos económicos. Mas isso é um crime que está tipificado, ou seja, isso que está a dizer está claramente tipificado na lei, não é? Pois, tráfico de influências, pode entrar aí, não é? O problema é que o próprio ordenamento jurídico nestas áreas de grande relevância económica já é organizado pelas grandes sociedades de advogados. Isto é um problema constitucional, é um problema de regime, porque o poder legislativo em Portugal já não está no Parlamento, está nas grandes sociedades de advogados. Portanto, leis elaboradas por grandes sociedades de advogados em função dos grupos económicos. Tribunais sem meios. Bom, e depois há, de facto, uma lógica feudal. Há todo um conjunto de famílias em Portugal que, por influência política, no governo, no Parlamento, na própria Justiça, estão completamente imundos. É assim, há muitas pessoas que são intocáveis, não é pelo seu estatuto de, digamos assim, de intocabilidade. São intocáveis porque, se lhes tocarem, elas metem muita mais gente ao barulho. Porque é que os grandes atores das grandes fraudes financeiras em Portugal, nomeadamente na banca, no BPN, no BCP, no BES, estão impunes e vão ficar impunes? Bom, porque se eles estão detidos, não é? Bom, há exceções para tudo, senão não havia regras, não é? Mas porquê? Porque se os incomodarem muito, eles podem abrir a boca. E há muita gente com responsabilidades políticas que lhes deve favores, a quem eles pagaram campanhas eleitorais, a quem eles consideram créditos para a aquisição de habitações, a quem eles deram emprego remunerado sem fazer nada por dezenas de milhares de euros. Que isto não tem solução. Tem solução. Isto tem solução, tem. Primeiro passo para a solução é isto, é debatermos isto abertamente, sem complexos, sem medo. Vamos debater a corrupção em Portugal. E o combate à corrupção tem que ser essencialmente político. Um combate político, um combate da cidadania, um combate dos cidadãos. Exigir responsabilidade àquelas pessoas que, ao fim de alguns anos, 15, 20 anos de exercício exclusivo de funções públicas, acumularam fortunas colossais. E não é preciso dizer os nomes, toda a gente os vê aí. Pessoas que saíram da província há 30 anos com uma mão à frente e outra atrás e hoje gerem milhões e têm milhões. O senhor acha que era preciso ir mais além no enriquecimento ilícito? Não. As leis, como disse, o problema não está nas leis, apesar de o Dr. Paulo Moraes ter razão em algumas coisas, que algumas leis estão feitas com grandes alçapões, mas não são as leis penais. São outras leis, sobretudo fiscais. Sabe que houve milhares de alterações às leis fiscais nos últimos anos. Milhares. Fale com... Olha, esse é o problema do país, deixe-vos esta dica. Falem com o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Pergunte-lhes quantas alterações às leis fiscais foram feitas em Portugal. E muitas dessas alterações, aquilo é um emaranhado da qual ninguém... É para beneficiar os grandes contribuintes, para os tribunais arbitrais, para discutir impostos. Então os impostos, que é a expressão do ius imperi dos Estados, da soberania, vai-se discutir em tribunais arbitrais em que se substituem os juízes por advogados pagos pelas partes. Percebe? É toda uma imensa teia. Agora, a intocabilidade de que fala o Dr. Paulo Moraes deriva mais disso. Não mexer com certas pessoas. Há pessoas que tiveram, já depois de estarem atoladas em lama perante a opinião pública, se mantiveram nos mais altos cargos do Estado enquanto quiseram. Porque quem tinha competência para os demitir não tinha força política nem moral para o fazer.
E nós temos exemplos disso. Deixa-me perguntar-lhe isto. O Paulo Moraes diz que há sociedades de advogados que quase que intervêm na gestão do Estado de uma forma lateral, digamos assim. O senhor é advogado, foi bastonário. Sim. Aceita esta crítica? Aceito. Não com a extensão que o Dr. Paulo Moraes lhe dá, mas que há, de facto, sociedades de advogados a fazer o papel que devia ser dos parlamentos. E que têm muita influência nos próprios órgãos de soberania. Houve um escritório de advogados aqui de Lisboa que tinha 4 dos seus membros no governo. 4 sócios num governo. Alguém me disse que aquilo era ganhar dinheiro do governo às pasadas. O senhor nunca viu... É possível denunciar uma coisa deste tipo? Eu denunciei. Mas é possível investigar com precisão uma coisa deste tipo? Eu cheguei a dizer o seguinte: o papel de um advogado é auxiliar uma pessoa suspeita de ter praticado um crime a defender-se em juízo. Não é auxiliar pessoas a cometer crimes. E disse, há alguns advogados, alguns escritórios, parece que já só lhes falta anunciar a sua capacidade para ajudar certas pessoas a cometer crimes. Planeamento fiscal, crimes económicos, disse isso. Saltaram-me em cima e até alguma comunicação social, quase que me crucificavam. Porque o papel do advogado é esse. Quando o advogado auxilia um cliente a cometer um crime, deve ser punido mais severamente do que o próprio cliente. Temos advogados, escritórios de advogados que faturam milhões e milhões ao governo, à administração pública, às empresas públicas, ao Estado no seu conjunto. Dos milhões e milhões que pagam de honorários a certos escritórios, sempre os mesmos. Há um escritório de advogados que há cerca de 10 anos cobrava ao Estado, tinha uma avença do Estado de 2 milhões de euros por mês para dar assessoria jurídica na privatização de uma parcela de uma empresa pública. 2 milhões de euros por mês, uma avença. Houve outros que cobravam 20 milhões de euros a empresas públicas. Está desiludido com o correr da investigação e da justiça neste caso? Eu, o caso BES, estou desiludido com tudo. É um caso que me desilude em tudo, porque eu quero recordar que o Grupo Espírito Santo esteve envolvido nos negócios de petróleo em Angola. Esteve envolvido no Mensalão no Brasil. Esteve envolvido em todos os grandes dossiês em Portugal, desde os submarinos e por aí fora. E a questão que eu me coloco é como é que a opinião pública, a própria opinião pública, aceita que quem está envolvido em todo este tipo de negócios acabe por perder dinheiro. Porque normalmente estes negócios em que o BES esteve envolvido de lavagem de dinheiro, lavagem internacional de dinheiro, normalmente ganha-se dinheiro com a lavagem de dinheiro, não se perde. E a questão que me deixa perplexo é que as próprias autoridades portuguesas admitem que o BES esteja falido e não vão ver a sua causa. Neste momento, o próprio Governo, o Parlamento, etc., todos querem encontrar uma solução para o BES, mas eu acho que muito antes disso há que avaliar o que é que aconteceu para uma entidade que andou envolvida em escândalos no Brasil, no Mensalão, no petróleo de Angola, etc., etc., como é que fica sem dinheiro? Eu não aceito que a opinião pública aceite esta situação. É que, antes disso, se provou, como está mais que demonstrado, que o BES Angola pediu um empréstimo ao BES Portugal de cerca de 4 mil milhões de euros, aproximadamente. Para quê? Para o BES, em Portugal, emprestar dinheiro às elites angolanas para comprarem quintas, casas e por aí fora, porque o motivo é que nenhuma dessas casas hoje está confiscada. É que essa é que é a questão. Há que seguir o rastro de dinheiro. Só ali num prédio no Estoril, houve uma estudante com 21 anos que comprou 5 apartamentos por 15 milhões de euros. Uma estudante com 21 anos comprou 5 apartamentos que custaram aproximadamente 15 milhões de euros. E a questão é, porque é que todas essas propriedades, que foi dinheiro que o BES Portugal emprestou a angolanos para comprarem propriedades em Portugal, porque é que nenhuma está confiscada? Esta é que é a origem da questão. É claro que depois tudo tem que se avaliar, quem foram os responsáveis. Agora vai haver uma comissão parlamentar que eventualmente vai servir para o que servem as comissões parlamentares, que é pouco, a não ser termos alguma informação. Mas por que motivo a justiça portuguesa ainda não confiscou um tijolo dessas fortunas que claramente, repare, propriedades, etc., são compradas com documentos, não é? Mesmo que sejam compradas com malas de notas, são compradas e há uma escritura de venda. Porque é que não se confisca nada? O que não há é vontade, que é outra questão. Não, mas por causa daquilo que disse o Dr. Marinho Pinto. Deixa-me discordar. Eu prendia primeiro quem de Portugal lhe emprestou o dinheiro. Aí é que está o mal. Não está em quem recebe.
Mas tão importante como prender é confiscar os bens. Aliás, o doutor sabe que esse tipo de gente custa-lhes mais que lhes mexam na carteira do que propriamente na liberdade. Sim. Portanto, às vezes uma questão paralela. Mas há dificuldades, quer dizer, eu posso ser responsabilizado por ter emprestado dinheiro sem previamente me certificar das garantias. Essa é a questão, as garantias são muito baixas no BES, por exemplo, e do BPN. Agora, no Banco de Portugal, você veja, o BPN passou-se aquilo tudo. Falava-se aí nos corredores, nos bares, em Lisboa, o BPN... Toda a gente sabia, menos o Banco de Portugal. Diz que foi enganado. Depois, o Banco de Portugal diz que foi enganado. Completamente, são sempre enganados. Depois foi o BPP, o BCP, depois agora é o BES. Ou seja, a promiscuidade que há entre regulado e regulador é chocante. Temos hoje o governador do Banco de Portugal, uma pessoa que era diretor do BCP, diretor da área internacional do BCP, quando o BCP utilizava o seu dinheiro, através de offshores, comprar as suas próprias ações, inflacionando-as que chegaram a atingir 10 euros. E hoje são 7 ou 8 cêntimos. Percebe? Portanto, enquanto nos Estados Unidos isto é impensável.